10. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para eles. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus, a porta. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? O povo rejeita Jesus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus e ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por acaso, de qual delas vocês por causa de qual delas vocês querem me matar? E eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus.
Jesus é o único pastor e ele é quem temos que seguir. Os fariseus, quando eles discutiram com Jesus em João 9, nós lemos isso ontem, quando eles discutiram, ele falou assim, pô, a gente segue tudo o que Moisés falou, e você tá ramelando. E Jesus disse, está aqui alguém que é maior do que Moisés, porque vocês estão seguindo a ídolos. Quantos de nós seguimos a ídolos? Qual é o ídolo? O ídolo pode ser uma pessoa, o ídolo pode ser imagem, o ídolo pode ser o pastor, pode ser qualquer coisa o ídolo. Pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser os seus filhos. Jesus, ele diz, né? Eu sou a porta. Todos os outros são ladrões. Quem trabalha só pelo dinheiro, quando aparecer os lobos, eles vão abandonar as ovelhas. Dia 22 de janeiro de 2025, eu tive um encontro com Deus, não vi Deus pessoalmente, eu orei por isso por muito tempo, e Deus me permitiu para isso porque eu era um crédulo incrédulo. Eu era um agnóstico, por muito tempo eu li a Bíblia, eu passei a acreditar pela ciência. Então eu vou dizer uma coisa, aqueles que duvidam da existência de Jesus, aqueles que acreditam que Jesus não é Deus, aqueles que acham que Jesus nunca existiu, se você realmente for pesquisar, e você pode falar comigo a respeito disso, tem um livro que se chama Prova da Existência de Deus. Esse livro eu escrevi por esse motivo, porque ele é um livro apologético. Então, se vocês quiserem ter uma prova, ali eu pincelo algumas coisas bem simples. Eu passei a acreditar em Cristo não por crença, porque eu tenho muita dificuldade de acreditar. Minha mente, ela funciona de uma forma racional. Eu passei a acreditar em Cristo pela ciência, pelas coisas, que é o que eu falei. Deus se apresenta pela palavra dele, que é a Bíblia, e por toda a criação. Então eu passei a acreditar em Deus pela criação, pelas coisas que Deus fez. E eu fui atrás do ponto de vista científico, porque eu precisava ver. E eu passei a acreditar em Deus pela ciência, não por crença. E por muito tempo, eu orei pedindo um encontro com Deus, e Deus me permitiu isso no dia 21 de dezembro de janeiro de 2025. 22 de janeiro de 2025. E ali, a partir daquele momento, eu passei a crer pela crença. Eu entendi uma coisa: bendito é aquele que crê em mim e não me viu. E naquele momento, eu pensei uma coisa: tem muitos pastores, vai ao encontro dessa palavra, por isso que eu estou falando a respeito disso. Tem muitos pastores que eles sobem no púlpito, pregam uma pregação muito bonita, na maioria das vezes, e ele pede para que a ovelha traga mais ovelha. Então, não é o pastor que está indo pastorear a ovelha. Quem está pastoreando as ovelhas são as ovelhas. E eu fico me perguntando, se o lobo aparecer, esse cara, ele vai continuar lá? A resposta está aqui na Bíblia. Todos os que vieram depois de mim são ladrões. Isso não quer dizer que seu pastor é ladrão, mas isso quer dizer que seu pastor, o verdadeiro pastor é Cristo. O verdadeiro pastor é Cristo. É em Cristo que você tem que se preocupar, porque eu fico olhando às vezes na igreja, todo mundo quer chegar perto do pastor, todo mundo quer ser conhecido do pastor, todo mundo... Agora, no momento de necessidade, no momento que você precisa falar com o seu pastor ele vem até você, o seu pastor ele te dá atenção, o seu pastor ele sofre com sua dor, porque Jesus ele sofre com sua dor. Jesus é o verdadeiro pastor. E quando Jesus ele une todo o seu rebanho em um só rebanho, ele vai ser o nosso eterno pastor e não vai separar mais esse rebanho. As obras que ele fez falam por ele, mas a inveja falou com que as pessoas queriam apedrejar Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a gente está fazendo aqui, muitos não vão acreditar na gente. As pessoas podem achar que a gente vai querer vender alguma coisa,
pode achar que a gente... Não sei o que a gente pode fazer aqui, se fosse pensar do lado negativo, amor. Pode achar que qualquer coisa, pode achar que a gente vai ganhar dinheiro, pode... Não vamos fazer nada disso, a gente já está aposentado já, gente. Tá? A gente está fazendo isso como uma entrega, por amor. Mas no Brasil, as pessoas, duas coisas acontecem. Primeiro, que as pessoas elas desconfiam por desconfiança natural, né? Porque todo mundo quer passar perna em todo mundo. E segundo, inveja. As pessoas elas não gostam de ver o sucesso do outro. Por quê? Porque na verdade isso é um incômodo pessoal para elas, isso é um mindset, porque como elas não alcançaram esse sucesso, elas não querem ver no outro. Teve uma frase que o Pablo Marçal falou que eu achei muito legal, que ele diz o seguinte, ó: se o Legendários fosse criado por um brasileiro, não teria feito sucesso, porque nenhum brasileiro ia querer fazer. Se o Legendários fosse criado por um brasileiro, não teria feito sucesso, porque o povo brasileiro é invejoso. Só deu certo porque não foi brasileiro que fez. E eu comecei a refletir sobre isso. E é muito provável que seja verdade. Você quer crescer financeiramente, espiritualmente, familiarmente? Você quer crescer? Pare de invejar quem deu certo e passe a valorizar essa pessoa. Fala assim, parabéns, estou feliz por você, quero que você cresça. Porque no reino, dividir é multiplicar. É o único lugar que isso funciona. Se você quer o bem do outro, porque o bem do outro não vai dividir o teu bem. Se você desejar o bem do outro, você não vai fazer com que o teu bem seja fragmentado e que você vai ter menos bem. É diferente. Quando você deseja o bem do outro, quando você ora pelo outro, você multiplica na sua vida. Essa é a única hora que a matemática não funciona, porque dividir é multiplicar. Deus abençoe cada um de vocês. Quer dizer alguma coisinha, Paixãozinho? Tá feliz? Eu tô sempre feliz. É verdade. Fazer parte do Família Real vai muito além de se inscrever nesse canal, vai muito além de você deixar o seu like aqui e aceitar que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você pode tudo naquele que te fortalece, porque Cristo disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer obras maiores do que as que ele fez. E eu confesso que minha fé é muito pequena, mas que eu oro para ter mais fé. E que apesar da minha fé ser pequena, apesar de ser falho, eu peço para que Cristo me esvazie de mim. Eu entreguei minha família para Cristo, entreguei tudo que eu tenho para Cristo. Porque juntar papelinho nesse mundo, galera, é a maior babaquice do mundo. Tem gente que se mata por papelinho. Por nota de 5, de 10, de 50. Você acha que você vai ser salvo com um mundo de papelinho? Esse papelinho, o dinheiro, ele vai trazer coisas boas na sua vida e é importante que você ganhe dinheiro. Por quê? Porque não estou falando para você ser pobre, não. É importante que você ganhe dinheiro de uma forma honesta. Por quê? Porque quanto mais você tem, é mais fácil de você se multiplicar. Se a gente tivesse que ficar trabalhando esse horário, como que eu ia poder ler a palavra de Deus? Como que eu ia poder falar a respeito de Deus? Então é importante que você ganhe dinheiro. Porque com dinheiro você consegue multiplicar no reino. Sem dinheiro você multiplica, mas multiplica menos. É importante que você ganhe dinheiro. Mas nunca deixe o dinheiro ser o senhor da sua vida. Essa é a parte mais importante. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Fazer parte do Família Real é a gente se tornar uma grande comunidade em Cristo. É entregar a sua vida para Cristo. E eu vou deixar como meta aqui, ore pedindo mais trabalhadores. Mande essa mensagem para os que ainda dormem. Nós que fazemos parte dos acordados, mande essa mensagem para quem ainda dorme. Ajude o canal a chegar a 333 inscritos. 3 é o número da Trindade. Vamos fazer uma Trindade 3. Ajude o canal a chegar a 333 inscritos. Esse é o próximo objetivo do canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana muito mais do que abençoada.